Sejam bem-vindos à aula 2 do módulo Florestas. Essa é a primeira aula em que vamos explorar a fundo a relação de cada commodity com o desmatamento. Nessa aula nós vamos ver um histórico do setor como um dos principais drivers de desmatamento na América Latina, quais são os riscos relacionados a essa relação de desmatamento e, por fim, quais são as iniciativas já implementadas pelos setores públicos e privados para reduzir esse impacto ambiental. Vamos então começar olhando um pouquinho para esse mercado de pecuária a nível global e a sua importância para a região. Segundo dados atuais do IBGE, o Brasil tem mais de 218 milhões de bovinos e 208 milhões de pessoas, ou seja, mais de um boi para cada brasileiro. O custo socioambiental dessa cadeia é alto, mas esse preço não entra na conta do que o Brasil consome e exporta. O consumo interno de carne bovina aumentou cerca de 50% de 94 a 2009 e, de acordo com dados de 2015, mais de 80% da carne bovina produzida no Brasil é consumida internamente. Além disso, o Brasil está hoje entre os maiores países exportadores de carne bovina, suprindo mais de 17% das importações mundiais de carne. Em 2016, a China, Hong Kong e a União Europeia juntos representaram 54% dessas importações. Com isso, o setor tem ajudado o país a resistir a uma crise econômica duradoura, representando cerca de 7% do PIB brasileiro em 2017. Portanto, o setor da pecuária representa uma grande contradição, contribuindo de forma muito positiva para indicadores econômicos, mas, por outro lado, tendo impactos ambientais de grandes proporções. A cadeia do gado é complexa e dinâmica, como vocês podem ver aqui nesse slide. Ela se inicia no produtor de insumos até o consumidor final, eu, você ou algum restaurante. No meio disso tem uma série de atores. E as principais etapas de produção do gado envolvem a cria, o nascimento dos bezerros, a recria, a fase de engorda, onde eles estão ou no pasto ou em confinamento, se alimentando para engordar rapidamente, obviamente. A parte de indústria primária e secundária de processamento são os grandes frigoríficos e os atacadistas e varejistas, que são os principais clientes dessa cadeia. As fases de cria, recria e engorda são aquelas mais complexas para o processo de rastreabilidade desse produto. Os animais podem circular por diversas fazendas ao longo desse processo. Só na Amazônia hoje existem mais de 390 mil propriedades rurais, fazendo com que essa transparência seja ainda mais difícil. A pecuária na região amazônica representou 80% do crescimento das populações de gado do Brasil entre 1990 e 2002, tornando-se, portanto, um forte vetor do desmatamento. Foram cerca de 17 milhões de hectares perdidos nesse período, sendo que a principal parcela disso ocorreu nos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia. Mas em anos mais recentes, há razão para otimismo, como pode ser visto aqui nesse gráfico. Enquanto que a taxa de desmatamento caiu muito por conta de uma série de motivos, a taxa de produtividade, mostrada pela linha laranja, aumentou consideravelmente. Iniciativas que envolvem a intensificação na produção, o monitoramento e fiscalização, o incentivo a certificações e, por fim, políticas públicas mais restritivas foram os principais indutores dessa mudança. Essa relação instável e delicada entre a cadeia e o desmatamento não é particular apenas no Brasil. Outros dois países que são grandes focos de atuação do programa CDP Florestas também têm acompanhado essa questão nos últimos anos, o Peru e a Colômbia. No Peru, a pecuária é a segunda maior causa direta de desmatamento, representando aproximadamente 35% de toda a perda florestal. Os registros de terra apontam cerca de 824 mil propriedades com pelo menos uma cabeça de gado no país. Ao contrário do que ocorre no Brasil, hoje mais de 50% do gado peruano é criado em unidades agrícolas pequenas, com menos de 5 hectares, por produtores de baixa renda. Essas propriedades despontam como a principal causa de desmatamento no país. A maioria dos produtores trabalha sozinho, sem o apoio de cooperativas. O fortalecimento dessas redes poderia facilitar o acesso ao crédito,
bem como possibilitar a divisão dos custos de suporte técnico e novas tecnologias para recuperar as pastagens degradadas e aumentar a produtividade, reduzindo assim a demanda por novas áreas. Já na Colômbia, foram identificados 6 vetores do desmatamento que juntos são responsáveis por até 70% do desmatamento no país. São eles: a grilagem, o desenvolvimento de obras de infraestrutura de transporte, a pecuária extensiva, as culturas ilícitas, a extração de madeira e a exploração de minerais. No entanto, existe uma estreita relação entre a grilagem e a pecuária extensiva, devido ao fato de que a apropriação de posses de terra é realizada principalmente para o desenvolvimento dessa atividade. Uma vez estabelecida, são criados incentivos de expansão da pecuária, como fácil acesso ao crédito, sem levar em conta critérios ambientais e sustentáveis. Portanto, o setor financeiro é tido como um corresponsável pela perda de florestas na região. Além disso, especificamente no caso da Colômbia, existe uma questão política delicada. Com a pacificação das Farc, um acordo de paz assinado em 2016, a região florestada passou a ser uma região mais acessível, o que acabou induzindo um aumento do desmatamento na região. Você vai ter mais detalhes sobre isso na apostila. Mas se já está comprovado que é possível produzir carne sem desmatar, o que falta para que o setor atenda aos anseios dos consumidores, dos investidores e de outras partes interessadas? Os principais desafios reportados pelas empresas para o programa CDP são: primeiro, a baixa produtividade das pastagens, gerando demanda crescente por novas áreas à medida que os rebanhos crescem também. Segundo, especulação imobiliária, que é algo comum nas áreas florestadas. A terra desmatada vale mais do que a floresta e, portanto, a grilagem é uma realidade. Terceiro, o que se chama de vazamento, ou seja, a partir do momento em que há um enforcement da lei, maior presença do Estado para fiscalizar as regiões florestadas, parte desse setor acaba migrando para regiões com menor fiscalização. Isso ocorreu bastante aqui no Brasil, quando boa parte do desmatamento migrou progressivamente da região amazônica para o Cerrado. Mercados clandestinos. Estima-se que cerca de 25% do mercado de carne no Brasil não esteja de acordo com a legislação. Isso faz com que esse produto tenha vantagens econômicas por não atender, não pagar impostos, não atender legislações trabalhistas e ambientais. Bom, feita essa contextualização, vamos agora ver como que o questionário do CDP solicita essas informações para a cadeia, com o objetivo de agregar transparência e, portanto, credibilidade, atender às demandas das partes interessadas e, lembrando sempre, o ser usado como um guia para a implementação das boas práticas. Como vimos na aula 1, o questionário é dividido em 4 grandes blocos: transparência, riscos e oportunidades, governança e implementação. Essa divisão representa os principais passos de uma empresa no caminho rumo ao desmatamento zero. As atividades da empresa relacionadas ao bloco de questões de implementação são as mais importantes para que, de fato, a gente consiga mudar essa realidade, aumentando a produtividade e reduzindo o desmatamento. Então, como eu já disse na aula 1, esse bloco de questões de implementação vai ser o foco daqui para frente dessa aula e também das aulas posteriores de cada uma das commodities tocadas pelo programa Florestas. Dentro do bloco de implementação, as questões selecionadas como as mais relevantes são: primeira, a 6.1, sobre compromissos, 6.2 sobre rastreabilidade e a 6.3 sobre certificação. Então agora na sequência a gente vai fazer um aprofundamento em cada uma delas. A questão 6.1 solicita a seguinte informação: a sua organização assumiu algum tipo de compromisso público de reduzir ou remover desmatamento e ou a degradação florestal de suas operações diretas ou da cadeia de suprimentos? Basicamente o que ela solicita é qualquer tipo de compromisso que esteja sido colocado público, no relatório de sustentabilidade, no site da empresa, qualquer forma de comunicação dessa empresa com as suas partes interessadas. Uma vez que um compromisso é público, realmente ele toma um outro nível de importância dentro das atividades da empresa.
Atualmente, o Brasil possui mais de 6 milhões de hectares certificados. Um bom exemplo de iniciativa de compromisso público é o TAC. O TAC é o The Cattle Agreement, um acordo assinado por frigoríficos com o Ministério Público Federal que se comprometeram a não comprar gado de propriedades com desmatamento ilegal após 2009, ser registrado no Cadastro Ambiental Rural do Código Florestal Brasileiro e estar livres do trabalho escravo. Mais informações sobre essa iniciativa vocês podem ver no site aqui na tela. Outros bons exemplos, e um muito conhecido aqui no Brasil, é o GTPS, Grupo de Trabalho para a Pecuária Sustentável. Na apostila sempre vai ter muito mais informação sobre isso. A próxima questão, a 6.3, trata de rastreabilidade. Você possui sistemas de rastreabilidade para rastrear e monitorar a origem de sua mercadoria e divulgá-la? Rastreabilidade trata da análise do ciclo de vida de um dado produto, ou seja, ela tem uma lógica de olhar desde a extração da matéria-prima, passando por todas as etapas de produção e processamento, até a venda desse produto para o consumidor final. Um bom exemplo de sistema de rastreabilidade no Brasil é o Sisbov. O sistema de identificação de bovinos e búfalos e certificação de origem, ou seja, sigla Sisbov, possui bases de dados de nomes e locais das fazendas, áreas de produção e como o gado é manejado, entre outros detalhes. Esse sistema permite o rastreamento de animais individuais desde o nascimento até o abate. Implementado em 2002 em resposta às demandas da União Europeia para melhorar a rastreabilidade da carne bovina brasileira, o Sisbov é agora obrigatório para aqueles que fornecem para países importadores que solicitam alta rastreabilidade. No entanto, o sistema tem baixa aceitação entre os produtores, provavelmente devido, em grande parte, aos altos custos administrativos associados à conformidade. Na Amazônia Legal, Mato Grosso é o único estado registrado no Sisbov e, portanto, o único capaz de exportar carne bovina para a União Europeia. A terceira e última questão, tratada como essencial no bloco de implementação, é a 6.4, que trata de certificação. A pergunta diz: você especifica algum esquema de certificação de terceiros para a sua commodity divulgada? Certificação é um assunto que provavelmente mesmo quem não é da área conhece. Por quê? Porque basicamente o objetivo dela é realmente se comunicar com o consumidor final e a partir daí agregar atributos de sustentabilidade e, portanto, agregar valor nesse produto. Um bom case de certificação da pecuária, ou seja, da carne, é a SAN, Sustainable Agriculture Network. Em 2010, a Rede de Agricultura Sustentável lançou o primeiro esquema de certificação voluntária do mundo para a produção de gado, com o objetivo de melhorar as práticas ambientais da indústria e reduzir o desmatamento. O padrão de agricultura sustentável da SAN é mais rigoroso que o Código Florestal Brasileiro, pois não permite nenhum desmatamento nos últimos 5 anos ou depois de janeiro de 2014, e estipula nenhuma destruição de áreas de alto valor de conservação após novembro de 2005. O padrão original para sistemas sustentáveis de produção de gado colocou forte ênfase na rastreabilidade, além de quaisquer regulamentos ou programas existentes para gado no Brasil. A sua exigência de monitoramento, até mesmo de fornecedores indiretos, impediu, teoricamente, o vazamento do desmatamento para outras áreas da cadeia. A visão de incompatibilidade entre a pecuária e a sustentabilidade é uma herança justa do histórico da prática produtiva, mas não necessariamente condena o seu futuro. Há uma série de pesquisas que demonstram que é possível produzir sem desmatar. Uma série de produtores e empresas líderes da cadeia já têm implementado isso na prática e os resultados são bem impressionantes. Além de permitir o aumento de cabeças por hectare, com a recuperação das pastagens e a integração dessa prática com a agricultura ou com florestas, estudos apontam que é possível até mesmo reduzir as emissões de gás de efeito estufa ou neutralizar as emissões de metano do gado através do sequestro de carbono no pasto e na floresta. É isso, por exemplo, o que está sendo estudado na Embrapa com as novas certificações de carne carbono neutro e carne de baixo carbono.
a previsão é de que a implementação ganhe escala a partir desse ano e que, com isso, seja possível agregar valor ao produto, atingir novos mercados, tendo uma relação, portanto, de benefícios múltiplos. Considerando tudo isso que discutimos, qual é o papel da pecuária em uma economia pautada por indicadores de sustentabilidade? A sua empresa está preparada para atuar nessa nova economia? Vai lá no fórum da nossa plataforma e a gente quer ouvir a sua opinião sobre essas perguntas. Eu fico por aqui e a gente se vê na aula 3. Até logo!